Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, indicadores de desempenho para tomada de decisão. Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de indicadores de desempenho para tomada de decisão. O professor Marcelo José Carrer é um homem branco de cabelos e olhos castanhos. Usa óculos de armação transparente, camisa polo azul marinho e calça jeans. No estúdio da Univesp, ele está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Desempenho dos Recursos Humanos. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o desempenho dos recursos humanos. Tá? Portanto, nós vamos olhar agora para os recursos humanos, né, para os colaboradores que uma organização possui, e nós vamos discutir um pouquinho sobre a medição e sobre a gestão do desempenho dos recursos humanos. Bom, basicamente, vamos começar falando sobre a importância dos recursos humanos para uma organização, né? Acho que todo mundo já deve ter ideia disso, mas não custa a gente reforçar aqui que uma organização é composta por pessoas e que as pessoas são fundamentais para afetar o desempenho da organização. Vamos definir aqui um grupo essencial de medidas de desempenho dos recursos humanos e vamos falar um pouquinho sobre os vetores, sobre os determinantes do desempenho dos recursos humanos dentro de uma organização. Bom, os recursos humanos, né, eles são responsáveis por muitas coisas que acontecem dentro de uma organização. Eles gerenciam e operam as máquinas e os demais equipamentos físicos, eles gerenciam e operam os sistemas de informação e comunicação, eles lideram as equipes, eles são responsáveis pela comunicação dentro da organização, eles são responsáveis pelo relacionamento com os stakeholders, né, com fornecedores, clientes, relações institucionais. Eles são parte central dos esforços de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e eles tomam as decisões e agem dentro da organização. No slide Recursos Humanos, os tópicos lidos pelo professor. Abaixo de P e D e Inovação Tecnológica, uma seta parte em direção à tomada de decisão e ação. Portanto, se os recursos humanos de uma organização não estiverem desempenhando bem, nós vamos ter problemas em todas as outras frentes da organização. Então, é fundamental que a gente olhe com bastante carinho para os nossos recursos humanos, é fundamental que a gente estabeleça boas medidas de desempenho dos nossos recursos humanos e é fundamental que a gente gerencie bem o desempenho dos nossos recursos humanos. Bom, temos aqui um grupo essencial de medidas de recursos humanos, tá? Então veja só, satisfação dos funcionários é um desses grupos de medidas, né? Então quer dizer, funcionários satisfeitos vão desempenhar melhor. Portanto, nós temos que construir medidas que mensurem a satisfação dos funcionários. Retenção dos funcionários, funcionários que ficam bastante tempo dentro da organização, eles têm conhecimento acumulado, eles conhecem as rotinas, eles têm competências acumuladas que são retidas à medida em que eles permanecem na organização. Então, nós vamos olhar para medidas de retenção ou capacidade de retenção dos funcionários. Produtividade dos funcionários, né? Fundamental. E tudo isso afetando os resultados da empresa. Slide intitulado Grupo Essencial de Medidas para os Recursos Humanos, com um esquema piramidal em que, na base, o recurso satisfação dos funcionários se conecta aos tópicos retenção dos funcionários e produtividade dos funcionários, que se conectam a resultado da empresa no topo. Então veja só, já temos aqui relações de causa e efeito. Funcionários satisfeitos tendem a trabalhar bastante tempo na empresa, tendem a ter alta produtividade e isso tende a impactar positivamente o resultado da organização, o resultado da empresa.
Vamos olhar para a satisfação dos funcionários, vamos olhar para a retenção dos funcionários, vamos olhar para a produtividade dos funcionários sob a ótica de indicadores de desempenho. É basicamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Bom, como que eu posso medir a satisfação dos funcionários? Não tem muito segredo, né? Cada vez mais as empresas têm investido em pesquisas contínuas de satisfação. Então, são pesquisas que as empresas fazem junto aos próprios funcionários e dentro dessas pesquisas elas vão usar instrumentos para tentar mensurar, para tentar quantificar a satisfação dos funcionários. Por quê? Porque a satisfação é algo, a princípio, de difícil quantificação. Por isso que a gente busca instrumentos, a gente busca aproximações. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês para tentar mensurar a satisfação dos nossos colaboradores. Essas pesquisas elas podem ser mensais, elas podem ser semestrais, elas podem ser anuais, vai depender dos propósitos, vai depender da política da organização. Eu posso fazer essas pesquisas com amostras aleatórias, ou seja, eu posso selecionar uma amostragem de funcionários. Imagina uma empresa, imagina uma organização que tem lá 10, 15, 20, 30 mil funcionários. Dificilmente ela vai conseguir aplicar a pesquisa em todos eles, então ela pode definir uma estratégia de amostragem. Ou, eventualmente, eu posso aplicar a pesquisa a todos os meus colaboradores, a todos os meus funcionários. As pesquisas de satisfação, além delas mensurarem a satisfação, elas também podem se transformar em instrumento de mudança na gestão dos recursos humanos. Se eu começo a perceber que, de uma maneira geral, os meus funcionários estão insatisfeitos, eu preciso, de alguma forma, melhorar, mudar a forma como eu estou gerenciando esse recurso. Mas vocês devem estar pensando, legal, mas como que eu posso elaborar uma pesquisa de satisfação, né? Então, temos aqui um exemplo de medição de satisfação de funcionários, né? Nós podemos, basicamente, estabelecer grandes itens, por exemplo, o envolvimento dos funcionários nas decisões, reconhecimento pela realização de um bom trabalho, acesso a informações para o bom desempenho das funções, incentivos constantes na empresa, qualidade do apoio da gerência, política de remuneração, política de benefícios, plano de carreira e oportunidades e satisfação geral com a empresa. Quer dizer, só podemos definir itens e para cada um desses itens nós vamos construir um instrumento de mensuração. Esse instrumento pode ser uma escala Likert de 1 a 5, na qual 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente, ou pode ser uma nota de 0 a 10, quer dizer, posso ou ir por um caminho ou ir por outro. No slide com o título Grupo Essencial de Medidas para os Recursos Humanos, há uma tabela de 2 colunas com os itens e afirmações para questões, escala Likert, 1 discordo total a 5 concordo total, ou nota de 0 a 10 para o item. Envolvimentos nas decisões. Eu me sinto envolvido nas decisões da minha equipe. Reconhecimento pela realização de um bom trabalho. Quando desempenho um bom trabalho, recebo reconhecimento da equipe e dos gestores. Acesso a informações para o bom desempenho de funções. Tenho acesso a informações necessárias para desempenhar minhas tarefas. Incentivos constantes na empresa. A empresa me oferece incentivos financeiros e não financeiros que estimulam minha vontade de trabalhar. Qualidade do apoio da gerência. Meus gestores me apoiam quando preciso resolver problemas. Remuneração. Considero minha remuneração justa e compatível com minhas atividades. Benefícios. A empresa me oferece benefícios, por exemplo, flexibilidade de trabalho, plano de saúde, atividade de lazer, que melhoram minha qualidade de vida. Plano de carreira e oportunidades. A empresa oferece um bom plano de carreira com oportunidade para que eu continue trabalhando aqui no longo prazo. Satisfação geral com empresas. Eu me sinto satisfeito e feliz em trabalhar nesta empresa. Se eu for pelo caminho da famosa escala Likert, eu tenho que apresentar afirmações, né? Então, por exemplo, item, envolvimento nas decisões. Eu vou lá e apresento na minha pesquisa de satisfação uma afirmação. Eu me sinto envolvido nas decisões da minha equipe. E peço para o colaborador dizer se ele discorda totalmente, item 1,
se ele concorda totalmente, item 5, ou qualquer coisa entre 1 e 5. Então ele pode discordar parcialmente, ele vai marcar 2. Ele pode nem concordar nem discordar, ele vai marcar 3. Ele pode concordar parcialmente, ele vai marcar 4. Né? E assim sucessivamente para os outros itens. E aqui eu apresento para vocês exemplos de como eu posso apresentar, né, essas afirmações para os colaboradores. Tá? Uma outra forma, eu posso pedir para ele dar uma nota de 0 a 10. Então, envolvimento nas decisões. Apresente uma nota de 0 a 10, considerando se você se sente completamente envolvido nas decisões, nota 10. Se você não se sente nem um pouco envolvido nas decisões, nota 0, e qualquer nota intermediária também seria possível. Tá? Então, reconhecimento pela realização de um bom trabalho. Apresente uma nota de 0 a 10. Então, eu preciso escolher um desses dois instrumentos e depois eu posso, né, agregar as respostas dos funcionários e medir tanto por item, né, então as notas médias ou o resultado médio na escala Likert para cada item, como também, né, por agregado de colaborador e por agregado total. E aí eu vou ter uma ideia, né, de como está a satisfação dos meus funcionários dentro da minha organização. Tá? Percebam que para desenvolver uma boa pesquisa de satisfação eu preciso ter pessoas envolvidas, o RH precisa estar envolvido, né? Eu tenho aí um tempo de aplicação dos dados, de coleta dos dados, eu preciso tabular esses dados para ir construindo os indicadores de acordo com cada um desses itens, né, de mensuração de satisfação. Posso incluir outros itens, Carrer? Pode, né, desde que eles sejam boas medidas para satisfação dos seus colaboradores. Bom, e retenção dos funcionários? Por que é importante reter funcionário? Primeiro, saídas indesejáveis de funcionários implicam em perda do capital intelectual e das competências da empresa. Então, imagina que eu tenho um funcionário lá que eu treinei ele, eu paguei qualificação para ele é bastante competente, ele conhece muito bem as minhas rotinas internas, ele conhece muito bem a organização das atividades da minha empresa e de repente ele sai. Olha, eu estou perdendo, né, esse ativo intangível, eu estou perdendo esse conhecimento, eu estou perdendo esse capital intelectual, eu estou perdendo essa competência. Isso pode me custar caro em termos de desempenho. Né? Além disso, eu vou ter custos para treinar novos funcionários se eu tiver muita saída, né? Daqui a pouco a gente vai falar em turnover, que é uma medida de rotação de funcionários. Se eu tiver um turnover muito alto, se eu tiver uma rotatividade muito alta, eu vou o tempo todo ter que estar treinando novos funcionários, eu vou ter custos, incluindo tempo. Né? E a alta rotatividade dificulta o estabelecimento de uma boa rotina, de uma boa cultura organizacional, porque eu estou o tempo todo mudando a minha equipe. Isso não costuma ser muito bom, pensando no desempenho da organização. Tá? Bom, como que eu posso medir a retenção dos funcionários? Basicamente através dos indicadores de taxa de rotatividade dos funcionários, também conhecidos como indicadores de turnover. Né? Quer dizer, indicadores que vão mostrar quanto que os funcionários estão rotacionando dentro da minha empresa. Eu trago aqui 3 exemplos desses indicadores para vocês. Indicador de turnover geral médio, basicamente faço o número de admissões mais o número de desligamentos em um dado período. Posso pegar um ano, por exemplo. Então, número de admissões naquele ano mais o número de desligamentos naquele ano dividido por 2, divido o resultado pelo número total de funcionários. Tá? Então, estou vendo, né, a partir das admissões e dos desligamentos, ou seja, a partir da rotação em relação ao total de funcionários que eu tenho na empresa. Tá? Quanto maior for isso, quanto maior for meu índice de turnover geral médio, mais a minha empresa está rotacionando, ou seja, menos eu estou retendo os meus funcionários. Tá? Eu posso fazer um turnover só de desligados, né? Então, no numerador, ao invés de eu fazer aqui uma média do número de admissões e o número de desligados, eu pego só o número de desligados, só o número de funcionários que saíram da empresa e divido pelo número total de funcionários. Esse seria um turnover de desligados, mais uma vez. Quanto maior esse valor, maior é a rotatividade, menor é a minha capacidade de retenção. E eu posso fazer
um turnover de desligados 2, porque parte dos desligados podem ter sido desligados por escolha da empresa. Então, a empresa escolheu desligá-los porque eles não estavam desempenhando bem, porque eles não estavam se comportando de acordo com as normas da organização ou por qualquer outro motivo que for. Então, eu posso excluir esses e trabalhar só com os desligados por pedido de demissão dividido pelo número total de funcionários. Seria o turnover de desligados 2. A mesma coisa, quanto maior for o número de desligados por pedido de demissão em relação ao número total de funcionários, maior é a rotatividade, quer dizer, menor é a minha capacidade de reter funcionários. Alta rotatividade, tem aqui todos os problemas que eu já expus. Vamos para o terceiro tipo, para o terceiro grupo essencial de medida dos recursos humanos, que são as medidas de produtividade, os indicadores de produtividade da mão de obra. O tempo todo a gente vai e volta para a produtividade. Então, a mão de obra, os recursos humanos são um fator de produção dentro da empresa. São um fator de produção dentro daquela nossa função de produção que a gente viu na semana passada. Então, a gente pode estabelecer um conjunto de medidas de produtividade para esse fator de produção. A gente pode medir a produtividade por meio da nossa tradicional produtividade parcial média da mão de obra, produção total dividido pelo número de funcionários, e a gente pode estabelecer outros exemplos de medidas de produtividade. Por exemplo, produtividade em reais, receita total dividido pelo número total de funcionários, lucro operacional por funcionário, podemos pegar lá o LAGIR ou o EBITDA da nossa segunda semana e dividir pelo número total de funcionários para calcular quanto que, em média, cada funcionário está contribuindo para a geração de lucro operacional da empresa. E também posso estabelecer aqui um quociente produção-remuneração, produção total dividido pelo custo com salários e encargos. Em média, qual é a relação entre a produção de um funcionário e o tanto que eu estou gastando com ele. Então, tenho aqui um quociente de produção-remuneração. Aqui, em linhas gerais, quanto maiores forem esses indicadores, todos eles, mais produtivos estão sendo os meus recursos humanos. Tem um outro indicador de produtividade, que aí a interpretação é um pouquinho contrária, mas que também é bastante utilizado nas empresas, que é a taxa de absenteísmo. A taxa de absenteísmo nada mais é do que o número de horas não trabalhadas, por faltas, por atrasos e etc., dividido pelo número de horas planejadas de trabalho no período. Eu posso calcular a taxa de absenteísmo total para todos os meus funcionários e eu posso também calcular ela individualmente para cada funcionário. Percebam que, nesse caso, uma taxa de absenteísmo maior indica uma produtividade mais baixa, ao contrário dos outros indicadores. Se eu tenho muito absenteísmo, significa que eu tenho pouca hora trabalhada. Então, eu tenho aí um problema de produtividade. Bom, legal, quer dizer, satisfação, retenção, produtividade, esses indicadores são importantes, assim como todos os demais indicadores que a gente está vendo na disciplina. É fundamental que a administração estabeleça metas de desempenho para comparar os resultados com as metas. Posso também ter benchmarkings com base na minha concorrência para ver se eu estou performando melhor ou pior do que a concorrência. Perfeito. Em novo slide, há 2 caixas de texto interligadas. À esquerda, uma em azul com os tópicos satisfação, retenção, produtividade. À direita, outra em vermelho com os tópicos metas de desempenho, benchmarking. Mas aí tem uma perguntinha, O que determina a satisfação, a retenção e a produtividade dos recursos humanos? Então, o nosso colega aqui está preocupado, Ele quer saber um pouquinho mais sobre os determinantes, sobre os drivers desses 3 grupos de desempenho dos recursos humanos. O professor se refere a um emoji amarelo de sobrancelhas arqueadas que apoia a mão no queixo. Sobre ele, há pontos de interrogação. Bom, e aí aqui a gente tem 3 grandes drivers do desempenho dos recursos humanos, ou seja, 3 grandes drivers dos indicadores de satisfação, dos indicadores de retenção e dos indicadores de produtividade dos funcionários de uma organização. Quais são eles? As competências dos funcionários, Isso vai implicar
Isso vai ter um impacto muito forte na produtividade. A infraestrutura, a tecnologia e os sistemas de informação disponíveis, isso vai impactar a produtividade, mas também vai impactar a satisfação e retenção, porque se eu tenho boa infraestrutura, se eu tenho boa tecnologia, se eu tenho bons sistemas de informação, as pessoas tendem a se motivar, porque elas têm recursos para performar, para desempenhar suas tarefas. E o clima organizacional, esse vai impactar sobremaneira a satisfação e a retenção dos funcionários, mas também vai impactar na produtividade. Quer dizer, um clima organizacional bom, funcionários com empoderamento, alinhados com os valores da empresa, com espírito de equipe, né, equipes com filosofia de cooperação, tudo isso faz parte do clima organizacional. No slide Drivers do desempenho dos recursos humanos, uma tabela com as 3 colunas. Competências dos funcionários. Nível de escolaridade, habilidades e capacidades estratégicas, níveis de treinamento, potencialização das habilidades, programa de qualificação contínua, capacidade de liderança. Infraestrutura, tecnologia e sistema de informação. Tecnologias disponíveis, sistema de informação de dados disponíveis, infraestrutura da unidade de trabalho. Clima organizacional. Empowerment dos funcionários, alinhamento com valores da empresa, espírito de equipe, moral e prestígio, cooperação entre pessoas e equipe, compartilhamento do conhecimento. Então, para cada um desses drivers, né, eu tenho um conjunto de indicadores. Olha que interessante. Eu tenho lá os indicadores de produtividade, satisfação e retenção. Eu tenho os drivers desses indicadores, ou seja, os determinantes desses indicadores, e esses drivers, esses determinantes também podem ser mensurados por indicadores. Quer dizer, indicadores afetando indicadores. Isso é fundamental quando eu vou construir um sistema de medição de desempenho. Então aqui eu teria indicadores de competência, né? Nível de escolaridade, habilidades e capacidades estratégicas, níveis de treinamento, etc. Indicadores de infraestrutura, tecnologia e sistemas de informação, né? E indicadores de clima organizacional. Então, poderia também mensurar, né, esses drivers por meio de indicadores. E aí, eu completo a minha estrutura de desempenho de recursos humanos. A satisfação dos funcionários afetando a produtividade e a retenção e, consequentemente, os resultados globais da empresa, o desempenho global da empresa, né? Então, o retorno sobre o investimento, o retorno sobre o capital próprio, os indicadores de lucratividade, que vão estar aqui nos resultados globais da empresa, e mais, a satisfação, a produtividade e a retenção dos funcionários que afetam o desempenho global da empresa sendo afetadas pelas competências dos funcionários, pela disponibilidade de tecnologia, infraestrutura e sistemas e pelo clima organizacional disponível na organização. Portanto, eu tenho aqui, né, relações de causa e efeito dentro dos indicadores de desempenho dos recursos humanos e os indicadores de desempenho dos recursos humanos afetando os resultados globais da empresa. Cabe ao bom administrador de desempenho construir bons indicadores, estabelecer boas metas, metas execuíveis e gerenciar o desempenho desses recursos usando esses indicadores. Basicamente isso, a gente fica por aqui, está aí a referência para a nossa aula de hoje. Novo slide com as referências bibliográficas. Perspectiva de aprendizado e crescimento, páginas 131 a 152, in Kaplan RS. Norton DP, a estratégia em ação. Balance Scorecard. 22ª edição, Rio de Janeiro, Campus, 1997. E nos vemos em breve. Abraços e fiquem bem. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Caroline Gonçalves. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.